sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos. Professora Alessandra, dando aí continuidade com os nossos, só que agora com os elementos da comunicação, né, Márcia? Exatamente. Então, vamos lá. Aula 15.1, elementos da comunicação e funções da linguagem. Como sempre, a gente trabalha, né, com o texto. Vamos falar um pouquinho, né, de Ferreira Goulart. Tá certo? Trazendo um texto aí para nossa reflexão antes da nossa temática. Então vejam só. Muitas vozes. Meu poema é um tumulto. A fala que nele fala, outras vozes em alarido. Estamos todos nós cheios de vozes que o mais das vezes mal cabem em nossa voz. Então primeiramente, o que dá para a gente perceber quando você olha a estrutura? Como é que está escrito? Como que ele foi colocado aqui? Muitas vozes. Aí ele já começa ali de um lado, aí volta, né? Meu poema, depois vem um tumulto, a fala. O que ele gera? Será que a forma como ele foi colocado aqui, a estrutura dele, tem alguma coisa relacionada com vozes, tumulto? O que vocês percebem diante da leitura? A turma aí que está prestando atenção aqui bem, antes de começar a falar sobre a questão da linguagem, o que eu consigo perceber quando eu falo é um tumulto, a fala que nele fala, outras vozes? O que vocês conseguem extrair? E olha, lembrando que esse texto, né, é de Ferreira Goulart, como a professora está falando, né? Ó, muitas vozes, já vai pelo título, né? Pela tema, muitas vozes. Meu poema é um tumulto. O que você entende por tumulto, né? A fala que nele fala, outras vozes em alarido. Que vozes são essas? E você, falando da questão da estrutura, né? A estrutura do poema. Aí você vai analisar a estética. Como assim a estética? Relacionada à estrutura, tá bom? Houve um segmento, ó, esse segmento foi linear. Como assim, Amadinha? O que é linear? Relaxem, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho aqui, né, em tom de conversa. A forma como o poema está distribuído, olha só, sujeito mútuo, por quê? Então você volta. Olha bem, ó, muitas vozes. O que é um tumulto? O que está tumultuado? É o quê? Será que é uma confusão de ideias? Exato, a confusão. Imagine um tumulto. Qual a imaginação de vocês aí? Como que seria esse tumulto que você está pensando? O que é uma coisa tumultuada? É organizado? É bem estruturado? Ou não segue uma sequência? Como é que é? Então, vamos ver aqui, ó. A forma como as estrofes se organizam no poema já remete a ideias de tumulto. Como vocês observaram lá, não existe uma organização. Ele vai, aí de repente ele quebra a ideia, volta, vai lá para o final a escrita, perceberam? Um emaranhado de vozes que se apresentam em momentos diferentes. A poesia ela não é somente a invenção de um eu, mas sim a expressão de várias e várias e várias vozes. E aí é importante que vocês percebam, não só na estrutura, como também a partir da leitura, o que você vai imaginar sobre o que está escrito. É preciso fazer essa interpretação, é uma reflexão, na verdade, né? Tanto na questão da estrutura, como ele foi elaborado, como na mensagem em si. Olha lá, meu poema é um tumulto. Como será que essa pessoa está? E beleza. Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Ferreira Goulart, né? É um poeta brasileiro, nasceu em 10 de setembro de 1930 em São Luís do Maranhão. Publicou seu primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, em 1949. Participou do movimento concretista na década de 1950 e foi um dos idealizadores do neoconcretismo. Porém, a sua poesia é marcada pelos engajamento político. Então, aqui,
Ferreira Goulart. E é importante vocês, a cada leitura que é feita aqui para os senhores, vocês conhecerem um pouquinho sobre quem o escreve. Então, Ferreira Goulart tem aqui a participação dentro da literatura, e aí vocês já fiquem, quem foi, né, Ferreira Goulart? Será que eu já ouvi falar? Tem aqui a sua contribuição para os senhores terceiros anos. Então, a nossa árvore do conhecimento, né, com a temática da aula, que é elementos da comunicação e funções da linguagem. Vamos lá, conversando com vocês sobre linguagem. Sobre essa questão da linguagem. Você sabe quando emite uma mensagem, mas para emitir uma mensagem é necessário você conhecer os elementos da comunicação. Exatamente, e sempre lembrando que a forma de comunicar-se, ela acontece de várias maneiras. E aí, o que eu conheço em relação à comunicação? Quais são esses elementos que podem auxiliar neste, que é uma troca? Exatamente. Para ver comunicação, eu preciso conhecer os meus elementos. E aí, o que vocês, quando nós falamos em comunicação, como é que vocês imaginam, falam, pensam? Porque as aulas têm sido essa sucessão de itens voltadas para a comunicação, não é verdade? É isso aí. Então, aqui nós estamos conversando com vocês, explanando o assunto. Nós somos os emissores, vamos dizer, o emissor, aquele que transmite, passou a mensagem para vocês. E você que está aí do outro lado, você mesmo aí sentadinho, ou você que está conversando com outro coleguinha, que vai parar de conversar agora, é o quê? Qual é a função? Você está o quê? Nos ouvindo? Você está recebendo a mensagem? Se você recebe a mensagem, você é o quê? O receptor. Tá certo? E qual seria a mensagem? O assunto da aula, a nossa aula. Exatamente. Então, observem que existe essa forma de comunicação. Alguém vai enviar e alguém vai receber. E através de um canal, através de um código. Então, calme aí, amadinho. Muita tranquilidade. E vamos ver, a gente trouxe uma imagem bem bacana para mostrar para vocês. Vamos lá? Então, nós temos aqui, né? Elementos da comunicação. O termo comunicação é comunicar, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum, né? Sendo assim, portanto, um elemento essencial de interação social humana. Veja bem, então, comunicação, ó, partilhar e participar de algo, né? Olha só, interação social humana. Então, nós temos aqui o emissor, o receptor, o canal e a mensagem, né? Código, beleza? Qual o código que você usa? Se eu estivesse aqui trabalhando numa outra língua, usando outro código, e você aí não tivesse acesso, né, a esse código, haveria uma comunicação? Ou ia ficar quebrado, né? Exato, né? Na verdade, é um conjunto, tá, pessoal? Vocês precisam ter essa compreensão. Existe o emissor, o receptor, e aí essa forma como chega até vocês. Exato. Então, aqui, né, os elementos. Qual é o papel, né, do emissor? Quem fala, escreve, gesticula, escreve, desenha. É importante vocês atentarem para cá. E o receptor? Aquele que ouve, que lê, né, que interpreta os gestos. Porque tudo é forma de mensagem, né? Nós temos aqui a mensagem, que é o conteúdo da comunicação. No caso aqui é a nossa código, aula. Isso, a nossa fala. E o código, pessoal, é a forma, né, que ele vai utilizar. Nós usamos o código aqui. Qual é o código? A língua portuguesa. Então, alguém chega para vocês e pergunta qual a diferença entre emissor e receptor. Os senhores já sabem identificar quem é que manda a mensagem, através de que manda a mensagem, quem recebe e como é feita também esta análise. E o código? Emissor para transmitir a mensagem, a língua oral, escrita, a língua de sinais, placas de trânsito. O canal é o veículo pelo qual a mensagem é transmitida. Através de rede social, telefone, TV, papel. Essa nossa forma de transmitir a nossa mensagem, qual é o canal?
Olha só, a situação, no caso aqui, o nosso aqui, né? No caso, através da TV, né? Através da gravação, aqui a gente está usando um canal da mediação. Exatamente. Aí vem a mensagem, que é a nossa aula. Que no caso da mensagem, né? O contexto, que seria esse contexto, né? A situação comunicativa. Pronto. E aí nós temos as funções da linguagem. A linguagem é um recurso de comunicação entre os interlocutores e nela o emissor transmite ao receptor suas ideias e sentimentos. As funções da linguagem estão ligadas diretamente com quem? Com os elementos da comunicação, tá certo? E aí a forma como ela é passada, pessoal, é fácil perceber. Ela vem carregada de quê? Qual o sentimento? É possível perceber através da mensagem. Qual o sentimento que existe ali? É angústia, é dor. Quando nós lemos Vozes, de Ferreira Goulart, foi fácil perceber que ali existia uma comunicação, mas só foi possível perceber porque vocês viram, analisaram a forma como ele estava colocado, a estrutura e o conteúdo em si. Função referencial, denotativa ou informativa. Olha só, a função referencial, vai ter uma referência. Vamos analisar o título daqui da função. Referencial vai ter uma referência. Que referência é essa? No sentido real, denotativo. Ela vai ser objetiva, ela vai passar uma informação. Onde que eu vou encontrar esse tipo? Né? Quem faz uso dessa função? Você vai encontrar nos livros, tá certo? Você vai encontrar em jornal e na mídia social, mas dependendo, né? Muito cuidado dessa questão de algumas mensagens serem, vamos dizer assim, fake, né? Então, a função referencial é usada quando o foco da mensagem está no conteúdo, na informação. É a função da linguagem mais utilizada por quem? Olha só onde é utilizada. No jornalismo, tá certo? Quando tá passando algo, é informação, tem uma referência, é a denotação. Se é denotativo, é o sentido real, tá certo? Então, nós temos aqui, está tudo errado. Aí, não é com X e Menina, sim pechinchar com C. não é com X. Desculpa aí, vamos lá. Está tudo errado. Menina, pechinchar não é com X, é com CH. Para aprender, escreva o verbo pechinchar 200 vezes. Escreva lá no verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa por 100, vá. Olha aí. Olha aí. Vamos aqui agora a função emotiva ou expressiva. Emotiva, você vai ver emoção. Preste atenção. A função emotiva vai ter a questão da subjetividade. Exatamente. Vocês já perceberam, terceiro ano, quando um amigo escreve, quando ele manda uma mensagem e você fala assim, hoje você não está bem. Porque através da mensagem você conseguiu identificar que o seu amigo não está bem. Será que a função emotiva entra aqui? O que vocês acham aí? Vocês já passaram por isso? Né? A Maria recebe uma mensagem lá do Carlos. E aí ela percebe que através da escrita dele, a mensagem, ele não está bem. Ele passou uma emoção através daquela mensagem. A função foi emotiva ou não? Aí fica com vocês. Vamos ler aqui um trechinho, né, de Rita Lee, uma letra da canção de Rita Lee. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdido na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ai, que coisa boa, a meia luz, a sós, à toa. Olha então, aí. A gente vai deixar aqui no fundo, eu vou até grifar e mostrar para vocês, tá bom? Mostrando onde aqui, que essa função emotiva se encaixa a partir desta leitura?
Vocês conseguiram perceber? É possível perceber se ali tem essa função, né, Márcia? Exatamente. E você encontra a função emotiva nas letras das músicas. Várias. Hoje, o que está... assim, temos muitas, temos a sofrência. Exato. Que tá lá expressando... Muito. É expressiva. Tá falando do sentimento. Se a pessoa tá sofrendo, se a pessoa tá alegre. Das emoções que o emissor está sentindo. Por isso essa questão da subjetividade, tá bom? Olha aqui, a diretora vai colocar lá no fundo e você vai perceber na letra da música. Dá uma olhada, por favor aí, diretora, deixa a gente aqui e com o texto no fundo. A possibilidade, opa, dupliquei aqui, muito bem. Então aqui, aí você, quando eu falo da subjetividade, é o eu, ó. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua. Então, aí tá a marca. Exatamente. Sim. A outra, que seria um texto com a função emotiva e expressiva, que pode, alguns gramáticos, alguns livros você vai encontrar como emotiva ou expressiva. Mas elas caminham com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Quando você faz a leitura, você já percebe, aqui está tendo um sofrimento, percebem? Vocês conseguiram identificar esta emoção? Porque a partir da leitura, essa função ela só vai acontecer quando você faz e coloca esse olhar para aquilo que você está observando. O que tem ali? Fala então eu estou sofrendo, eu estou sentindo, eu não quero mais lhe ver, ou então eu quero lhe ver. Então essa é a função emotiva encontrada em vários textos, principalmente dentro da literatura. Exatamente. Nós no vamos final trabalhar do ano, bastante. Ou algum concurso, ou alguma seleção de entrevista. Eu consegui, eu fui selecionada. Aí a pessoa está fazendo uso da função emotiva também. Ficou certo? claro para os senhores? Claro? Então veja a subjetividade. E você vai ver sempre, dentro lá do verbo, das formas verbais, da primeira pessoa, estará lá expressa. Certinho? Então vamos dando continuidade aqui. Agora a gente tem a função conotativa, né? Isso. Ou apelativa. Essa palavra o foco apelativa vai ser quem? Você, o interlocutor, o destinatário. Então, observem, a função conotativa é usada quando o objetivo da mensagem é persuadir o destinatário. Então, persuadir, o que significa? Convencer através dos meus argumentos, daquilo que eu sei. Por isso, é muito usada na publicidade. Aí você tem uma imagem aqui. Não deixe para depois. Compre já seu carro novo. Olha só, seu carro. O foco é você. Então, é no receptor. Aí, outra, beba. Beba o quê? Coca-Cola. Olha só, sempre lá. Não falte a aula. Estou direcionada a quem? A você que está aí. Não fique. Isso, é aquela função que te chama para a responsabilidade. Ela vai até você com esse objetivo. E aí, por isso que tem ali a questão de persuadir. Ela vai te convencer. Tá certo? Então, função conativa ou apelativa. Agora, a função fática, aquela de testar canal, é de contato, é verificar. Toda vez que a gente está explicando aqui, não é necessário. Vocês estão entendendo? Tá certo? Isso. Tudo bem? Para não dar aquela ideia. Beleza, exatamente. E tá testando os canal para ver se... Não dá aquela ideia assim, nossa, a gente está falando, não. Nós estamos aqui, e aí, pessoal, tá entendendo? Ficou claro? Então, eu estou testando o canal, se está entendendo ou não. Então, a função fática é utilizada para estabelecer contato entre o emissor, nós aqui, e o receptor, você que está aí do lado da tela, do outro lado. Então, você está no telefone. Oi? Oi, tá me ouvindo? Alô, oi. Aí o outro vai, responde bom dia, quero falar com o João, por favor, só um minuto. Opa, então tá testando, né? Então, tá acontecendo o quê? Uma troca. Então, toda vez que você testar o canal, você já sabe que é a função fática, aquele de contato, beleza?
Contato de quem? Entre o emissor e o receptor. Vamos embora. Função poética. Quando você fala em função poética, vocês devem imaginar mais ou menos, ter uma ideia do que se trata, não é verdade? A função poética preocupa-se com a forma que o discurso será emitido, portanto, com a forma de utilizar as palavras para transmitir uma mensagem. O que vai acontecer nessa função poética? Eu vou ter a utilização de quê, senhores? Então, vamos pegar o exemplo lá de Ferreira Goulart, né? Sim. Ó, tumulto, lá, vozes. Ele usou, né, as palavras para transmitir uma mensagem. Exatamente. Então, você observou o quê? A estrutura, né, de como que o texto foi montado, tá certo? Então, utilizou palavra para transmitir mensagem poética. Então, aqui no Manuel Bandeira, Canção do Vento e da Minha Terra. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Então, você percebe que na função poética ele faz uso das figuras, né? Das figuras de linguagem, recursos estilísticos para o quê? Para embelezar o poema, o texto. Tá certo? Aqui nesta imagem também, né? Você já percebe aquela suavidade também, aquela tranquilidade, paz. O vento varria as folhas. Veja bem, faz uso do quê? Da linguagem conotativa, né? Da linguagem figurada. As folhas. Será que o vento vem com a vassoura varrendo? Nós sabemos que não. Aí existe a utilização, então, dos nossos elementos de comunicação, escrita. O vento varria as folhas. Aí repete, o vento varria os frutos. O vento varria as flores, função poética, terceiro ano. É isso aí. Então, mais outra aqui, né? Agora nós temos aqui a função metalinguística. O que é isso? É usado com o objetivo da mensagem, é falar sobre a própria linguagem. Como seria? Onde que tem uma função metalinguística? Eu tenho uma poesia falando da própria poesia, tá certo? Aí eu tenho lá uma bem simples para vocês. Lá eu tenho um quadro de um pintor fazendo uma outra pintura. Então é metalinguagem, um quadro falando da própria pintura. Tá certo? Então, metalinguística, o objetivo da mensagem é falar sobre a própria linguagem. Pintura falando de pintura, poesia falando de poesia. Dicionário. E aí nós temos tem as palavras para explicar a própria palavra. Nós temos aqui a ampulheta da vida. Vocês conhecem a ampulheta? Já viram a imagem? Para que serve? A questão do tempo. Olha como ele está estruturado aqui. A vida está incontínua. Ele vai desenhando a escrita através da imagem da ampulheta. A tua vida avança ou escorre este momento? Né? Então, quando você fala em metalinguística, uma mensagem falando da mesma mensagem. Certo. Ficou claro para os senhores? Olha aí a função, né? A função da linguagem, explicando aqui, perguntando para vocês, conseguiram captar, entender o que é uma ampulheta? A ampulheta da vida, o tempo vai passando. E aí você precisa... ao tempo, o tempo, você precisa saber como é que essa vida está passando, a minha vida, como ela está passando. E passa rápido. Então, a vida está incontinente, areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões. Definitude quando de fato apenas alcançamos um importante ponto de virada. A tua vida avança ou escorre neste momento. Viu só? Vai desenhando, né? Níveis de linguagem.
Você já percebeu que existem situações distintas empregadas na comunicação? Na fala, na escrita e nas situações de comunicação apresentam nível de linguagem? Que nível é esse? Qual seria esse? A gente não tem as nossas aulas de nivelamento? Olha só. Exatamente. E aí, mano? Olha a comunicação acontecendo. Brother, vamos lá então. Os níveis de linguagem. Linguagem regional. Essa forma de comunicação varia de acordo com o local geográfico onde os falantes estão ou são naturais. Então, regional, na própria imagem já fala tudo, né? Já dá até para perceber através de como eles estão vestidos. Olha lá, o que eu tenho? De um lado eu tenho um casal, e aí ele está vestido de uma maneira, e do outro lado, outro também, que totalmente diferente do primeiro. E aí o que eles falam ali? E esta é a guria que te falei, esta guria que te falei, bate, o que foi? Oxe, lá ele, parece que eu vi a galera do trio me chamando. Olha aí. Então, aqui tem marcas linguísticas. Aqui, além da linguagem verbal, nós vamos observar a linguagem não verbal. Por quê? Cara, os dois elementos aqui, ó, guria, bar, são marcas regionais lá do sul, tá certo? Marcas regionais. Então, já aqui, percebe o quê? Pelas características da pessoa, olha só, bem bronzeada, que aqui marcando as cores e fala, oxe, quem fala oxe? Oxe. Ó, a região nordeste, né? Ó, o trio, aí percebe-se que é o quê? A questão nordestina, lá da Bahia, trio, né? Então, por isso que essa questão regional. E aí nós temos a linguagem popular. Trata-se da linguagem que é usada de forma muito espontânea entre os falantes e fluente pelas pessoas, também conhecida por linguagem coloquial. Terceiro ano, vocês já ouviram falar sobre a linguagem coloquial, não é verdade? É a linguagem que nós utilizamos no dia a dia, essa linguagem sem aquela preocupação com a norma culta. Linguagem coloquial, também conhecida como linguagem popular, uma linguagem mais simples. Que aí ela vai ser utilizada, é claro, quando você estiver com seus amigos, numa sorveteria, na igreja, mas sempre lembrando que quando eu vou participar de uma apresentação, uma entrevista, vou escrever, eu preciso contribuir, colaborar com a minha escrita de forma culta, seguindo aí a norma padrão, aquilo que a gramática nos cobra, né? É preciso saber a diferença. Eu posso utilizar tudo, mas eu preciso saber o momento exato para cada uma delas. No céu tem bicicleta? Não. Cocrete? Mortadela? Não. Nope. Putz, que inferno. Perceberam aí? Né? No céu tem bicicleta, cocrete. Aí não. O que nos chama a atenção aqui? Foi a forma como foi escrita? Como é que você fala? Você fala bicicleta, você fala bicicleta, você fala mortadela, ou você fala mortandela? Né? Você fala crocrete, você fala cocrete. Então, putz, que inferno. Então, tem nada. E olha a situação, olha onde ele está no céu. Pois é, gente, olha. Não, e automaticamente, que inferno, que ele não tinha encontrado nada lá. Fica até cômica. Vamos embora. Gíria. Aqui, gente, qual é a novidade que tem para os senhores? Vocês utilizam as gírias ou não? Não, professora, aqui a nossa turma, o nosso terceiro ano, só fala norma culta. Nada de linguagem coloquial, Todo assim? mundo é formal. Todo mundo é formal, não existe gíria, olha lá. A gíria está relacionada ao dia a dia de certos grupos sociais, como vocês, estudantes, os esportistas e determinados grupos sociais, que às vezes fica até difícil entender, porque esses grupos
têm aquela linguagem própria, que só eles entendem. Então, aqui na primeira, pode parar de caô. Que caô? O que é caô? Caô, o que você entende por caô? Né? O que é? Tô muito bolada hoje. Lembra daquela parada? Olha, grifando aqui pra você. Vou ter que mudar aqui a canetinha para poder aparecer. Já é, meu irmão. Já é, meu irmão. Então, perceberam? Então, quando a gente tá aqui, para de caô. Que caô? De conversa, de aluguel, né? Conversa fiada, Que né? Olha, já vou responder no 71. Já é outra forma de falar. Aí já tô bolada. Que bolada? Opa, tô desconfiada, né? De alguma coisa. Aí, lembra daquela parada, daquele assunto? Ó, que parada é essa? É algo que ficou para ser resolvido. Meu irmão. Meu irmão. Né? Ei, meu irmão, qual é? Às vezes não fala nem qual é, fala qual é. Exatamente. Então são pra formas, chamar atenção. além de chamar a atenção, são as formas que há comunicação, que vocês se entendem, e aí é sempre importante reforçar. Eu posso fazer uso, não tem problema algum, quando eu falo deixa de caô, deixa de conversa fiada. E quando a gente iniciou o assunto aqui, aí falou assim, e aí, meu irmão, aí velho, né? Brother. É a maneira de cumprimentar, né? Você pode utilizar, não tem problema, porém, eu preciso saber que numa apresentação de trabalho, eu vou aqui, o meu grupo vem apresentar. Aí vem o Carlos, a Maria, o João, todo mundo se posiciona e começa. A parada é a seguinte, Amar. Não, a parada amado sou eu, ele não. A parada é a seguinte. Véi, coroa. É desse jeito, gente. Já pensou um trabalho assim? Aí não pode, tem que não dá. Então, vamos lá dando sequência aqui. Então, qual é a outra função que a gente vai trabalhar? Então, veja aqui no exemplo. Tem aqui um quadro, né? Uma tirinha. Mostra aí, amadinha, para eles. O que nós temos agora para os senhores terceiros Olha bem, na linguagem vulgar. Essa linguagem vulgar. O que vocês entendem da linguagem vulgar? Ela sai de vez em quando ou não? Diferente da linguagem culta, a linguagem vulgar, ela é extremamente fora do padrão gramatical, pessoal. E faz parte da fala dos analfabetos ou semi-analfabetos. As estruturas gramaticais, elas são bagunçadas. E aí nós temos aqui escola pública, educação. Muitas vezes até acontece entre os estudantes de brincar assim, vamos ver como é que está escrita essa palavra. Aí o outro, nossa, né? Você não conhece, você desconhece, mas é uma forma de você perceber. Escola. Quando eu abro a boca para pronunciar a palavra escola, ela pode até sair desta maneira que está escrita aí, escola. Mas eu sei, eu já tenho conhecimento que eu vou escrevê-la de forma diferente, escola. E a pública e a educação. Olha a educação, pessoal. E aí vem ali, já posso fazer o Enem. Perceberam aí né, a crítica, o que você tem por trás disso aí? Escola pública, a educação, está escrito de forma correta? Já posso fazer o Enem. E olha aqui uma observação. Égua! Égua? Vixe! E olha que são, vamos dizer que são uns bichinhos, né? Aqui, ó. Aqui, ó, vixe, o quê? E égua. Tá certo? Agora, linguagem culta. Essa linguagem é o que chamamos de linguagem padrão. Essa que daqui da escola que a gente aprende na escola, as normas cultas, né? A norma padrão. Ensinada nas escolas, usada em livros didáticos. Muito utilizada na linguagem. Exatamente, a linguagem culta. Aqui eu tenho um rapaz que foi ao médico. E o médico usou a linguagem culta. Porém, usou a linguagem, né, técnica, específica. Mas só que a gente tem que ter um certo cuidado. Tá bom? Porque não adianta você usar termos técnicos e a outra, né, a pessoa não conseguir entender. Porque não vai
transmitir a mensagem, porque não haverá uma comunicação. Então, de acordo com o laudo, você está com um processo de entorpecência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. A gente já até trabalhou essa tirinha. E aí, olha a Meu imagem. Deus, doutor! E quanto tempo tem de vida? Olha o desespero, né? Porque ele usou, né, termos técnicos, né, específicos lá da medicina, né? Aí ele fala, não se preocupe, é só um furúnculo. Eu falo, que alívio, né? Achei que ia morrer. Tá certo? Então olha a importância, terceiro ano, dessa questão de você conhecer a linguagem culta. Eu vou à escola para quê? Eu já sei falar, eu já sei o que significam as palavras. Você vem para saber essa diferença. Eu sei que existe a gíria, não é verdade? Existem as formas de comunicar-se, às vezes brincando, às vezes um grupo que você só se comunica daquela maneira. Mas aqui na escola, a professora Márcia e a professora Alessandra, nós temos uma forma de nos comunicarmos. Esta forma chega até você? Você consegue entender? Então ali eu sei que eu vou utilizar as diversas formas de comunicação dependendo do contexto ao qual eu estiver inserido. Exato. Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Até lá. Tchau.